começamos mais um Drag Pod. Gente, em meio a toda essa discussão que estamos no país... Gente, ela já começou? Sim. Ai, que lindo! Eu falei que nós íamos começar. Gente, ela tá elegante. Eu falei! Pelo amor de Deus, que Eu elegância! falei. Acabei com... Meu Deus! Isso porque, gente, eu avisei todo mundo no estúdio Lindo! que estamos começando. Diante de toda essa discussão de banheiro de sexo, de casamento homoafetivo, tudo que está acontecendo no país, criança pode, não pode frequentar eventos LGBTs, essa é a nossa pauta de hoje. Então, só para quem está começando junto conosco aqui hoje, em maio de 2011, o STF, ele, de forma unânime, equipara as relações entre pessoas homossexuais à união, relacionamento, aos casamentos, às uniões heterossexuais. E isso, gente, em 2011, tem aí mais de 10 anos que o STF, por unânime... Muito mais. Dá 12 já, né? Não. 23 É 12 anos. 12 anos. Então, hoje aí, essa é a nossa pauta, porque está em questionamento isso na Câmara dos Deputados. E eu trouxe Marisa Batalha, que eu não gosto de dizer que é a primeira dama do jornalismo em Mato Grosso. Ela fala que não, mas pra mim é. Gente, porque parece que a pessoa é do tempo do Cachimbo Kid, eu fazia, eu adoro não, fazer. Mas você manda e desmanda no estado. E assim, quem não conhece Marisa Batalha, dá um Google aí, que essa mulher tem um super nome. É um nome e um renome no jornalismo no estado. Que bom, passou pelos maiores meios de comunicação, veículos aqui no estado. Então eu tenho um prazer e uma honra de te receber mais uma vez, dividindo a banca com você. Ela fala isso porque sabe que eu sou apaixonada com ela. Gente, e sem muitas delongas, até porque o papo hoje é sério e a nossa convidada tem um voo daqui a pouco para São Paulo. Nós trouxemos hoje para o Drag Pod ela, que é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Mato Grosso e a nossa advogada trans em Mato Grosso e agora no Brasil, que ela está morando em São Paulo, fazendo especialização. A gata não para. Daniela Veiga, seja bem-vinda. Muito obrigada! É melhor, não pode ser esquecido que a gente estava falando um pouquinho antes, é só para adicionar isso, minha advogada, que Dani é uma das poucas advogadas trans no país. E isto não é pouco. Em meio a tanto preconceito, em meio a tanta perseguição às minorias, ser uma advogada trans linda, fazendo aí 10 mil cursos, sendo reconhecida e respeitada, é muita coisa, Dani. Ai, obrigada, né? Mas é isso, a gente precisa estar nesses espaços para a gente mostrar a diferença, mostrar a nossa capacidade, independente da sexualidade, da identidade de gênero, da forma que a gente se enxerga, da onde a gente veio, mas sim aonde a gente está e aonde a gente pode chegar, né? Então é mostrar que nós, dessa sopinha de letrinha da comunidade LGBT, em especial as pessoas trans, que estão mais vulneráveis, que sempre estiverem em uma situação de subsociedade, de subemprego, é mostrar para essa sociedade que nós somos capazes, que a gente tem capacidade técnica para concluir ensino médio, faculdade, estar no mercado de trabalho e debater vários assuntos, né? Não só da população LGBT, mas dos direitos, das legislações e que a gente pode ocupar qualquer espaço. É meio que ter essa régua para que a gente possa mostrar para as outras meninas que elas são capazes também. Gente, ela tem um sorriso lindo. Sim. Que dente que é esse? Ela é toda... gente, eu toda passei o final de delicada. semana com Dani. Né, nós fomos pro festival Vambora. Nossa, e que tivemos ciúme que me deu nós agora. tivemos várias Não sou conversas normal. de comadre, Marisa. E eu falei pra ela justamente isso. Ela se cobrando, onde coisas que talvez ela se privou. Eu falei, mas gata, veja onde você está. E você pode inspirar muita gente. Você pode não, inspira. Sim. Tem lugar de fala. A única coisa, Dani, é que as pessoas não falam pra gente. Mas lá na frente nós vamos descobrir a fonte de inspiração. Estamos aqui falando pra ela, estamos falando pra você. Assim, pessoas que são inspiradas nela, muitas vezes a gente nem conhece. Mas vamos descobrir lá na frente, olha, você me inspirou assim, assim, assim. É verdade. E eu tenho orgulho de ter a Dani na minha vida. Isso eu já falei em outro podcast que eu trouxe ela. E falo sempre. A Dani é um belo exemplo, Marisa, de resistência. O mundo falou, não, você não é capaz. Ela foi e provou sim. Ela é capaz e tá aí provando. Vocês são
a prova da resistência, né? Vocês são como a Léo Áquila fala. Estar drag, estar homo, estar mulher é mesmo um ato de resistência. Sim. Todos os dias, né? Todos os dias. Desde a hora que você acorda, a hora que você dorme. É em todos os momentos, né? O ato de resistência ao ir no mercado, ao passar o cartão, entregar o cartão de crédito ali com as mulheres trans que não são identificadas. Entregar o cartão de crédito ali com o nome morto, que não se reconhece. É das pessoas LGBTs, que é o tema que a gente já vai abordar. Sim. Que vão lá celebrar o seu casamento, que é festejar o seu amor. Então, olha que legal, né? Você festejar então, o seu amor. Você fez essa abertura. Pensa só. Olha o tanto que vocês conseguiram. Eu vou me intrometer. Eu sempre me intrometo no drag. Você pode. Você pode. Você pode. Eu adoro, assim, nem pode, porque agora eu nem sei o que é politicamente correto, porque eu adorava ser chamada mulher viada. E eu adoro, eu acho que eu sou inteira, porque você precisa ser tudo. Não é para ter o lugar de fala, cada um tem o seu, mas para poder ter esse olhar ampliado, sabe? A gente acabou de falar, celebrar o amor. Nós estamos agora vivendo, ela acabou de falar, a Nelly T, eu sempre chamo Nelly T porque Nelly com Tona, então Nelly T, sobre essa luta, essa queda de braço jurídica de não deixar que as pessoas sejam felizes. 2011, o STF já tinha colocado isso em pauta e colocado isso como dado como certo. E agora estão fazendo novamente na Câmara, no Congresso, porque ainda tem que passar por Senado. Em que pese que eu acho que não vai. A discussão, de novo, do casamento homoafetivo. Como é que a Dani, como é que você, né, a Nelly, sentem... quando alguém diz assim, olha, já deixamos demais. Eu acho que vocês foram até longe demais. Agora vocês também querem casar e ser feliz? Mas não é isso que esses nossos pseudos, porque, entre aspas, representantes estão mandando. Né? Estão mandando para a comunidade LGBTQI+, que tem mais 2 nomes que eu nunca me lembro, que poucos podem ser felizes. Os filhos deles podem ser felizes. Os parentes deles podem ser felizes. Mas a minoria, não. Muito menos a comunidade LGBTQI+. Como é que se sente sendo advogada respeitada, estando dentro da OAB? Eu vou tentar falar da forma mais simples possível, sem usar juridiquês, porque eu acho que as informações, elas precisam ser passadas de forma clara, simplificada, para que o público lá, que muitas vezes não está habituado com o cotidiano jurídico, possa entender o recado. Quando a gente vem falar sobre esse projeto que está tramitando, né, que por hora ainda está na comissão de Previdência... Da Previdência Social. Previdência Social, Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, que é o nome da comissão, a gente precisa... Ainda tem que passar pela CCJ. Sim, ainda tem que passar pela CCJ. A gente precisa olhar tudo que ela vai atingir. Esse projeto de lei, ele, se aprovado, e a gente... Se for aprovado, já nasceu de forma inconstitucional, à luz da inconstitucionalidade. Se ele for aprovado, ele vai ferir mais de 37 direitos que já são adquiridos há mais de 10 anos. O que acontecia antes de 2011, quando o STF entendeu que as pessoas homoafetivas poderiam ir celebrar o casamento homoafetivo e a união estável no cartório, igual de casais heterossexuais, igual homem e mulher faziam à época. Ele passou a entender, e antes disso, o que acontecia? Um casal homoafetivo que construiu todo um patrimônio de vida, casa, carro, juntos. Uma vida normal. Uma vida normal, construiu uma vida. Presas, né? Aí o parceiro falece, aí a família... que nunca aceitou, que sempre maltratou, que nunca visitou por conta da condição sexual daquele parente, daquele familiar. Então, ao falecer, a família ia lá e pegava todos os bens. Sim. E a outra parte que ajudou a construir não tinha nada, saía sem nada. Ou muitas vezes, casos de que
O parceiro estava doente no leito de UTI, era privada a visita, porque só poderia visitar parente próximo. Você está falando de segurança jurídica, né? É segurança jurídica. É para além de Eles estão celebrar querendo o amor. desconstruir segurança jurídica. Inclusive, o primeiro relatório desse projeto, que tenta barrar o casamento, ele já trazia isso, que os casais homoafetivos não iam ter direito à pensão por morte, não iriam ter direito a incluir beneficiários no INSS, não teriam direito a incluir beneficiários nos planos de saúde. Mas no segundo, porque no do Clodovil, isso Sim. isso tudo era inserido. É que daí Era eles os inverteram, apensados. né? Eles inverteram. modificaram o projeto inicial para esse projeto conservador. Mas a gente precisa parar para pensar uma coisa. O casamento homoafetivo atinge o que na vida das outras pessoas? Nada. Diferente de alguns outros projetos que a gente... E de outras legislações Nada. que... Não passa no meio da estrada de ninguém. Não passa. Não passa no meio do caminho de ninguém. Não. Não rouba a casa de ninguém. Não rouba a sua água. Por que incomoda tanto? Pois é, você vai ter direito à herança do casal homoafetivo? Não. Você vai dormir na mesma cama do casal homoafetivo? Não. 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 Você vai ter direito ali ao plano de saúde do meu casal homoafetivo? Não. Isso é uma não queda. interfere em nada. Isso é uma em queda. nada. É uma queda de braço sem sentido. Mas, na verdade, o que acontece é uma ascensão conservadora Sim. que se veio de um tempo para cá, desses últimos governos, que falava de forma clara em caçar os direitos da população LGBT. E a gente vê vários projetos que já nascem, né, inconstitucional, não só na Câmara dos Deputados, mas em Assembleia Legislativa de todo o Brasil, em Câmara de Vereadores de todo o Brasil. São projetos que visam caçar os direitos da população LGBT, que nunca tiveram direitos e conseguiram ter esse direito através de reconhecimento do judiciário. E assim desde 2011, do casamento homoafetivo, a LGBTfobia, que foi equiparada ao crime de racismo, sim, a equiparação e aplicação dos dispositivos da Lei Maria da Penha a mulheres trans vítimas de violência doméstica. Uma questão que eu sempre falo sobre a doação de sangue de pessoas LGBTs. Enquanto as pessoas tiram os direitos das pessoas LGBTs, nós fomos à justiça para poder salvar vidas. A gente precisou ir ao judiciário, provocar o judiciário para a gente poder doar sangue. E é aquela questão, né? Se você está lá acamado e precisa de uma bolsa de sangue, você iria negar um sangue de uma pessoa LGBT? Não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Dependendo da sua vida. Dependendo da sua vida. Mas eu quero perguntar, advogado, em que momento o meu sangue, tá, enquanto mulher, seria diferente do seu? Naquele momento, se os dois passam pelos mesmos critérios de análises laboratoriais. Todo, o meu, o seu e o seu. Por quê? Sabe qual sangue que é bom? Sangue bom é sangue sem preconceito. Com certeza. Esse que é o sangue bom. Então, como que pode, né? A gente, enquanto as pessoas nos atacam, tentam tirar nossos direitos, a gente precisa ir na justiça para ajudar o próximo. Quando o Clóvis Arantes falou isso aqui para você, me comoveu profundamente. Não precisam, né? Só chegam nos hemocentros e doam. Não, mas na verdade nem é isso, sabe, Nelly? É a humilhação de descaracterizar, a tentativa de desconstrução de uma pessoa como ser humano, sabe? Essa desconstrução desta imagem é que deixa, para mim, macula muito a civilidade. Ao invés de estarmos numa fase crescente de buscar Deus, de pacificação, nós estamos começando a arranhar a civilidade. Sim, né? Inclusive, esse arranhar a civilidade, e a gente já remetendo novamente ao projeto de lei, que ainda classifica que casais homoafetivos não se enquadram no conceito familiar. Olha que absurdo. Não é família. Família é homem, mulher e filho. Então, os outros conceitos familiares, para essas pessoas, não são família. A mulher solteira com o filho não é família. A pessoa solteira com o cachorro não é família. 2 irmãos que moram juntos não são família. Para essa galera, é esse o conceito. Que essas outras pessoas não são família. Aí a gente remete o que é família pra gente. Muitas vezes a gente chama aquele melhor amigo de irmão, de irmã. Não é família?
E é família. E é família. E é família. Família é aquilo que a gente pode contar a qualquer É hora. o que eu ia te perguntar. Como Qual irmã, eu a- poderia depois ter esse cabelo. Não, a gente dá um jeito no seu pra sumir. Gente, E a gente coloca esse em você. Gente, eu Hein, Dani, quais os principais desafios das famílias LGBTs? Eu não vou colocar só casal, porque nós temos formatações diferentes também dentro da Ela comunidade. coloca uma. Eu só Mas- desculpa, antes de fazer uma coisa tão séria, ela me passa uma série de perguntas com letra minúscula com a pessoa cega. Você tá de óculos? Eu tô de lente. Vai no rumo, vai no rumo. Vai indo, vai Hein, fluindo. Dani, quais os principais desafios para essas famílias, para estes casais que lutam por igualdade e, mais que igualdade, é equidade? Os desafios, eles são É. inúmeros. E óbvio que tem toda uma conjuntura de cada família, né? Muitas vezes, dependendo de um casal, muitas vezes os desafios é a aceitação de ambas famílias antes do casamento, né? Pai, mãe, irmão. E muitas vezes esse casal homoafetivo só tem o seu parceiro como família, porque não fala com mãe, não fala com pai. Outros desafios é o desafio do mercado de trabalho. E eu até recentemente ouvi um caso de uma pessoa que foi numa entrevista de emprego e aí o entrevistado perguntou se ela era lésbica e ela falou que sim. Ele falou, então você não fale nada aqui. Mentira. meu Fique, Deus. não conte pra ninguém. Se quiser trabalhar aqui. Se quiser trabalhar aqui, isso. Então, o primeiro desafio, a gente precisa esconder a sexualidade, a gente precisa esconder o nosso amor, a nossa felicidade, para conseguir colocar comida na mesa. A gente muitas vezes precisa esconder a nossa sexualidade, a nossa família, para não sofrer retaliações na escola, na universidade. Então, esses são vários desafios que é para além da sexualidade, são desafios sociais. Mas eu vou falar uma coisa, doutora. Eu acho que a gente fica falando muito, e já vi vocês falando isso outras vezes. Mas eu acho que tem uma coisa que vocês deviam falar e bater como força. Teve essa lei, nessa primeira discussão, foi suspensa no dia 19 de setembro, depois no dia 27. Não deram conta de fazer até o final. Só que as pessoas esquecem, e eu acho que isso que tem que ser gritado, tem que ser cristalizado, é a briga. Mesmo que tenha surgido, não é do nada. A história mostra que nada é do nada. Que tenha dado as caras esse conservadorismo, mas deu tempo da comunidade ficar muito forte. Sim. A prova inconteste disso foi que a Câmara teve que parar porque a comunidade não deixou. Esteve lá em peso. Esteve lá em peso. Então, assim, quando você fala que tem, ainda falta mercado, falta sim, mas se melhorou muito. Quando você é a prova em conteste da sua respeitabilidade, de estar dentro hoje de uma ordem, né, em cargo de direção, em cargo de liderança. Quando hoje você está na rua, Nelly, e alguém te falta com respeito, você tem lugar de fala e para essa pessoa. Quer dizer, o mundo mudou. Está faltando muito? Tá. O que eu acho que tem que ser cristalizado quando a gente discuta a homoafetividade podem parar. A gente não vai parar daqui. Podem vir que a gente está pronto. Sim, nós não vamos recuar. A gente já chegou até aqui. E a nossa, Não tem como em recuar especial, nós, que já estamos em essa posição mais privilegiada, é colocar o peito pra frente, é meter o pé na porta, é escancarar a porta, para que as outras pessoas possam se inspirar e ver esse exemplo que elas também podem começar, elas podem chegar, mostrar e fazer esse trabalho de base, de formiguinha, lá na escola, lá na universidade, lá na comunidade, lá na Baixada Cuiabana, na cidade mais remota do nosso estado de Mato Grosso, para mostrar para aquela pessoa LGBT que está lá, que não tem esse acesso, porque querendo ou não, nós tivemos acessos privilegiados. Nós estamos na universidade, nós estamos em locais privilegiados. Na verdade, vocês desbravaram. Sim, mas aí a gente precisa pensar, e aquela pessoa que está lá na Baixada Cuiabana, que trabalha lá na Baixada Cuiabana. Pega uma Marcilândia, pega a Sim, Cuniza. como que estão essa galera? Então, por isso que a gente precisa estar dando entrevista, a gente precisa estar em podcast. Não é todo mundo que tem as mesmas Isso. oportunidades. Não. E acho que vocês têm que falar tela tudo. pra mostrar, Sim. fulana tá lá, fulana conseguiu. Eu vou conseguir. Mas mandando recado. A gente não desiste. A gente tá aqui, Dani, né? pegando esse gancho, aí a gente já saindo um pouquinho do casamento,
indo para a educação, e aí temos escolas que levam palestras instrutivas para todo o corpo docente e discente, e aí temos os conservadores que atacam também. Exemplo que aconteceu agora em Juína, né? Eu não lembro o nome da escola, mas era uma escola estadual. Também uma em Rondonópolis. A de Rondonópolis foi em maio. E aí só tomou repercussão agora por conta do caso de Juína. Eu mesmo viajo o estado para palestrar nos institutos federais. Que eu acho maravilhoso. E aí, tipo, tem diretores, professores fazendo esse trabalho de formiguinha para abrir a mente dos alunos. E aí tem o conservadorismo que vem para atacar, que não faz nada para somar, né? E vem atacar ainda com a história de ideologia de gênero. O que falta na nossa sociedade para ela ser mais inclusiva, Dani? O que falta na nossa sociedade para ela ser mais inclusiva, ou para ela, na verdade, eu acredito que é para ela parar de perseguir as pessoas. Caça às bruxas, É né? um caça às bruxas que acontece. A lacração. A gente para pensar que essas pessoas que vão lá esbravejar, que tem toda essa força, essa sagacidade para perseguir os direitos das pessoas LGBTs, para perseguir muitas vezes essas palestras, esse incentivo, essa formação, não são as mesmas pessoas que têm a mesma sagacidade para transformar a sociedade, para fomentar o emprego, a economia local. Sim. É a mesma pessoa que faz compra lá no grande mercado, no mercado da elite, mas não faz compra ali no mercadinho do próprio bairro, para fomentar o comércio local, ajudar o vizinho que está crescendo. É a mesma pessoa que muitas vezes vê ali pessoas necessitadas que precisam de ajuda e não reclamam dos benefícios governamentais, que essas pessoas só querem benefícios governamentais, mas não fazem de nada para mudar essa realidade. Não, esses políticos, né, muitas vezes, se debruçam e gastam toda a sua energia fazendo projetos que perseguem as populações LGBTs e as minorias, mulheres, os negros, as negras, a população LGBT, mas não se debruçam em projetos que melhoram a economia nacional, não a economia criam alternativas, estadual. né? Não criam alternativas para melhorar a sociedade, para melhorar a economia, para fazer com que o trabalhador e até as pessoas LGBT mesmo possam entrar dentro do mercado de trabalho. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele é a abertura de portas para várias coisas. Para moradia, para saúde, para educação, para qualidade de vida, para acesso à saúde, para acesso à cidade. O trabalho ele abre as portas para uma questão muito importante, para a cidadania. E a gente não vê esses políticos se debruçando em projetos que venham trazer cidadania. A gente vê projetos que caçam os direitos, mas a gente não vê um projeto da criação de uma praça em um bairro periférico, da reforma de uma escola num bairro periférico, de uma praça que tem dispositivos de esportes para aquela população jovem ali daquela região possa desfrutar, jogar um futebol, jogar um vôlei, andar de skate, mas criminalizam o porte de droga, a violência nas comunidades. Isso me remete a uma frase muito interessante de um livro, que é o livro Utopia, de Thomas Morros, que tem uma passagem que diz bem assim, se os governantes submetem seu povo a uma má educação e a isso confinou, o que a gente pode deduzir, concluir, a não ser o fato de que se cria criminosos para depois puni-los. Então a gente vê que investir na sociedade, investir na população jovem, LGBT, negra, trabalhadora, é investir na nossa sociedade. Se a gente tivesse mais investimentos, a gente ia ter menos projetos que tentam criminalizar a população LGBT, menos projetos que tentam encarcerar a população negra, que tentam encarcerar a população pobre. Quem mais sofre nesse sistema que a gente está são as pessoas vulneráveis. É o LGBT, é a mulher, é o trabalhador, é o pobre. Porque o rico está lá no seu... Você diria assim, enche uma mão, ou enche as duas, nesta luta toda e de uma luta de muitos anos. Né? Porque vocês falam muito em uma sopa de letrinhas. Assim, a comunidade LGBT ela é forte, junta,
mas ainda se arranham umas às outras. Mas é forte juntas. Em especial em Mato Grosso, em especial em Cuiabá, é muito forte. Você diria assim, quais seriam, né? Se não é Enxome, quais seriam para você as vitórias mais fortes desta comunidade? A primeira, eu acho que a gente precisa garantir empregabilidade para a população LGBT. E a gente tem movimentos sociais muito fortes. E a gente poderia, muitas vezes, como eu estava falando dos projetos de leis, ter um projeto de lei que incentive as grandes empresas, que muitas vezes têm incentivo fiscal aqui no estado do Mato Grosso, para poder oferecer vagas de emprego para a população LGBT, ser um requisito para o incentivo fiscal de ter vagas de emprego para a população LGBT. Por que os sindicatos os sindicatos de trabalhadores não fazem uma campanha de empregabilidade da população LGBT? Contrate um LGBT. Acho que a primeira premissa, ela é essa, do mercado de trabalho. E a segunda... Independente da letrinha da independente sigla, da né? letrinha. A segunda é a educação e a qualificação. Para que a gente possa disputar vaga de emprego de igual para igual com pessoas que tiveram tratamentos e acesso à educação de forma diferente. Então, por isso que é importante. A primeira coisa, a abertura do mercado de trabalho, para que a gente possa entrar Mas você no trabalho acredita e trabalhar. que o mercado de trabalho já consegue hoje fazer essa inserção, ainda que meio que rebolando, mas consegue? Mas eu ainda sou muito crítica a isso. Essa inserção, muitas vezes, é nas profissões ainda de subcategoria. É o LGBT que está lá atrás do balcão da recepção, atrás do telefone do telemarketing, tá lá no salão escovando cabelo, fazendo unha. Ou seja, também ele só pode ser assim, influencer, ele tem que ser cabeleireiro, ele tem que ser... Cadê os a LGBTs pessoa, que são médicos, claro, que são advogadas, que precisam ficar que são dentro fisioterapeutas, que estão no sistema do judiciário? Muito ainda fica dentro do guarda-roupa por sobrevivência. Sim, e isso acontece muito. É até foge da pauta, mas recentemente a gente conseguiu analisar Aqui nada pode dar que pauta. muitas pessoas, que tá tendo um grande crescente de pessoas trans idosas. Mas não é que essas pessoas trans chegaram à melhor idade. É que elas se sentiram à vontade em assumir a sua transexualidade depois de idosas. Depois de já se aposentarem. De criarem suas famílias. Já tomaram tapa na cara do mundo inteiro, né? Pô, aí já aposentei, já tenho a minha casinha. Que absurdo, agora eu posso meu Deus. ser quem eu sou a vida toda. Posso quebrar esse casulo Nossa, que e a interessantíssimo. largata virar essa borboleta. Então, a gente precisa reparar em quantas pessoas trans muito, idosas doutora. a gente tem. Tá tendo uma crescente muito grande. Que interessantíssimo. Né? Mas é isso, porque as pessoas trans, elas têm Eu saio uma do guarda-roupa perspectiva de quando vida. eu não tenho mais medo da escassez. Isso mesmo. Porque enquanto eu estou no mercado de trabalho, eu preciso me esconder para conseguir comer, viver e morar. Aí depois que eu me aposentei, que eu não devo mais satisfações a ninguém, eu posso ser quem eu sou. Então isso está acontecendo muito, né? E a gente precisa pensar nessa população trans idosa. Porque a gente fala muito também do trabalho, educação, nananã. Mas a gente já parou para pensar sobre essa população? Acesso ao SUS. Acesso ao SUS. Igualitariamente. Aquelas porta aberta. Casas de... Casas mesmo de amparo. Isso, de amparo. Né? A terceira idade. Os centros da terceira idade. Sim. Hein, Dani? Eu acho que um sonho nosso, ideal para Cuiabá, é que tivéssemos pelo menos 1/3 de tudo que São Paulo faz para a comunidade, né? Sim. Em São Paulo tem um projeto muito interessante, que é o São Paulo Transcidadania. É megalópole, né, gente? As meninas se matriculam na escola e é um horário especial, que geralmente é das 10 às 14, às 13, visando o contexto das mulheres trans, que muitas delas trabalham na rua. Então, muitas vezes ficam até tarde e não conseguem acordar às 6 da manhã para ir para a aula. Então, daí é uma aula que começa às 10 da manhã.
E além Mesmo essa lacuna preconceituosa, Sim. mesmo que queira ajudar, né? Aí as meninas, além de vão pra aula, tem a educação ali, já com os profissionais qualificados, elas recebem sacolão, elas recebem uma bolsa de estudo no valor de um salário mínimo. Que lindo. Mas pra receber, precisa mostrar que tá indo na aula, Tem que tá que tá engajado. tirando nota A boa, Leonora falou aqui sobre o lindo. projeto Sim. Transcidadania. que é um projeto... Transcidadania? Transcidadania. Por que nesse momento agora de eleição vocês não cobram este projeto? Porque, assim, a gente estava falando de alternativas, mas e que os nossos representantes, porque a gente foi às urnas, eles estão aí por alguma razão por causa da gente, né? Mas, olha só, nós estamos em outubro, isso significa que tem 10 meses e as pessoas estão discutindo a eleição do ano que vem. Não deu um mês e as pessoas já estão discutindo. Não é hora também de nós discutirmos minorias, de apresentar projetos e só decidir por esses representantes a partir da hora de que eles mostrem mesmo empatia com esses projetos? Essa é uma questão muito difícil, em especial aqui no Mato Grosso, que é um estado já de viés conservador. E nós, do movimento social, a gente faz esse trabalho toda eleição, tanto estadual quanto municipal, de ir atrás dos deputados e vereadores que são candidatos, de mostrar as nossas plataformas, eles aceitam, eles assinam. Mas é muito difícil fazer a aprovação dessas pautas LGBTs dentro da Assembleia. Em especial, a exemplo, nosso ambulatório. O ambulatório, o Conselho Estadual LGBT, que mesmo sendo um projeto enviado pelo governo do estado, ele foi recusado pela Assembleia com a justificativa de que iria onerar o estado, iria criar gasto para o estado, o que é mentira. Porque a criação do conselho iria trazer recursos para o estado, de projetos nacionais, projetos federais, que muitas vezes ia ajudar na receita estadual e de fomentação de políticas públicas no combate à violência à população LGBT. Que barra. Para a gente ver como a nossa Assembleia ela é extremamente conservadora, teve o projeto recentemente do banheiro, de proibição do banheiro unissex. Essa até está entre as Sim, pautas, né? Que além de nascer inconstitucional à luz da Constituição Estadual e da Constituição Nacional, ele é um projeto transexcludente, porque na sua redação ele traz banheiro unissex para as pessoas utilizarem de acordo com o seu sexo biológico. Então, quem nasceu de pênis tem que ir no banheiro masculino. Quem nasceu de vagina tem que ir no banheiro feminino. Só que, para além desse pensamento transexcludente, a gente precisa pensar que esse projeto também ele veio e ele vai afetar a população pobre. Sabe de que forma? Aquele trabalhador, aquela família empreendedora lá da cidadezinha mais remota do nosso estado, ou lá da Baixada Cuiabana, que tanto juntou seu dinheirinho para fazer sua lanchonete e criou o seu banheirinho, vai ter que mexer no bolso, porque vai ter que fazer outro banheiro. Deixa eu te perguntar, eu penso que é assim, e eu gosto muito disso nos podcasts, que na verdade, eu nem acho que aqui, eu acho que isso aqui é uma roda de conversa, muito para além, eu acho que o podcast é uma coisa que já está na hora da gente falar talk show de novo. Mas eu acho que o internauta, aquele que te vê, aquele que inspira, aquele que nos vê aqui no Cast do Bom, gostaria de saber assim, na verdade, o que é esse projeto de banheiro unissex, doutora? Ele é um projeto protocolado pelo deputado Sebastião Rezende, que visa proibir. O pastor Sebastião Isso. Rezende. Sebastião Rezende, porque ele é pastor lá na igreja dele. Lá na Assembleia, ele é deputado Sebastião Rezende. Mas é muito bom lembrar que ele é pastor Sebastião Rezende de Rondonópolis, Sim, não é este? Este mesmo. Esse projeto, ele visa proibir banheiros unissexes em estabelecimentos públicos e privados de Cuiabá, com penalidade de multa para quem não cumprir. Então, se o estabelecimento tem somente um banheiro, esse estabelecimento vai ser multado. Que é aquela reflexão que eu trouxe. Então, lá na lanchonete, que a pessoa construiu a sua lanchonete, tem só um banheiro, que é utilizado tanto por homem quanto por mulher, ele vai ter que fazer mais um banheiro, porque senão ele vai ser multado. Lá na mercearia, se tem só um banheiro, vai ter que construir mais um. Mas eu quero a gente para pra pensar. Então, mas eu queria que se eu falasse para o avião nosso vai poder- internauta, fica parecendo que é um banheiro
tá? Com porção de lugar. Banheiro, um só fechado. Não, a doutora está falando de À luz banheiro. da lei. À luz e aquele banheiro, por exemplo, na lanchonete, no CPA 1, 2, que tem. Ou então no Terra Nova, que tem um banheiro bacaninha, que entra um por vez. Sim. Porque pode parecer, quando é unissex, que tem transfusão de Vai entrar todo gente. mundo É, junto e misturado, isso, né? não. Não. Ah, tá. Então, eles estão querendo barrar aquele banheiro que entra um por vez, não pode entrar. Não. Então, vou ter que fazer a árvore, gente, porque Ah, aí agora todo ele tá mundo falando, vai ter que vamos fazer xixi nos na ônibus, árvore. leito E o ônibus interestadual, leito de viagem? avião. Avião. O avião não vai poder pousar aqui. Porque no avião, o banheiro é unissex. No ônibus de viagem, Mas o nem banheiro é um por vez, unissex. doutora. Qual o problema? Pois é. A gente precisa refletir, Aí, né? Dani, Qual é o eu problema jogo se pra é um você por outra- vez? eu te Se o banheiro é jogo outra. reservado? Pois é, porque na cabeça das pessoas, doutora, e quando os nossos representantes, como o pastor Sebastião Rezende de Rondonópolis, colocou, ficou parecendo que eu entrei no banheiro escrito mulheres, e tem outro para homens. Então, agora, no mulheres, os homens podem entrar. Quer dizer, na verdade, é um banheiro só, entrando cada um por vez. Sim, Porque as pessoas não sabem, não. Ó, eu tive a experiência. Onde foi que eu estava antes do festival? Eu não lembro o local agora. Queria vir no Terra Nova, como que vai ser? E aí eu Sim. entrei no banheiro masculino, montada. E assim, eu já disse isso também várias vezes. Eu não me sinto confortável em usar o feminino porque eu não sou uma mulher. Né? Mas no Terra Nova você entrou e foi muitíssimo mas bem aí, aceito. é o Queridíssimo. que você tá falando, é um banheiro unissex, Sim, não é um tem banheiro questionamento. unissex. E aí no masculino, os olhares tortos das pessoas comigo, porque veio uma figura feminina, né? E fui. Quando eu saí, já tinha segurança na porta. Nossa, precisa se fazer matéria. Sim. Porque as pessoas não entendem que é um banheiro, um por vez. Olha, é tão E aí eu absurdo. quero jogar pra Dani isso. Pra ver como que o projeto é Pegando- tão mal elaborado. Pegando esse pensamento, né? E eu vi vários vídeos na internet pastor de homens Sebastião, mictório e que- falar, não, sua filha vai estar ali do lado. é. Mas aí, Dani, eu quero jogar pra você. Quantos casos de abusos, independente do tipo de abuso, é cometido por LGBTs contra crianças, adolescentes, e quantos são cometidos por heterossexuais, né? Porque a mídia tá aí todo dia divulgando casos. Sim, as pessoas estão preocupadas, que vai ter abuso, nananã, etc e tal. Mas as pessoas, elas não se preocupam com os abusos sexuais que acontecem dentro das igrejas. Dentro de casa. Com os abusos sexuais que acontecem dentro de casa. Mas ainda Do volto a dizer padrasto, que eles acham do que é pai, aberto. do tio, do pastor que abusa das crianças dentro da igreja, Dos padres. dos padres. Verdade. Para isso, a sociedade fecha os olhos. Sim. Né? Mas tentam criminalizar as pessoas LGBTs né, por essas questões que não existem. Se você buscar na internet, não tem história sobre isso, mas tem muita de padrasto, de primo, de tio, de pastor, de padre, Vizinho. de vizinho. A gente tem inúmeras histórias dessas. Mas isso daí, ninguém visa coibir, né? Isso daí o macaco, ele enrola o rabo e senta em cima. Mas eu vi Inclusive, a o maioria deputado dos- Lúdio Cabral e eu vi o deputado Eduardo Botelho chegando a ironizar, assim, que é tão O absurda. Lúdio foi o único que votou contra. Não, mas o Botelho, que é o presidente da Aham. mesa, ele acha tão absurda. Mas deixa eu falar uma coisa, doutora, e para você, Nelly. As pessoas, sabe por que eu estou batendo muito nisso? As pessoas entendem que quando eu falo em banheiro unissex, eu entendo de um banheiro com vários lugares para mulheres e homem entrando, quando na verdade é um por vez. Eu, como sou do direito, então quando você lê É. o projeto de lei, É. a interpretação que É. tu vai ter é essa. É. Que banheiro, aquele banheiro lá da lanchonete que é único, É. que entra o homem e mulher, ele é unissex. Embora seja individual, Mas é unissex. é unissex. É unissex. O Terra Nova faz isso, o CPA 1 faz isso, o CPA 2 era... Sim, não geral, tem. interior, mais Embora o ainda. banheiro ele seja No mandioca, de na uso feirinha da individual, embora o banheiro seja de uso individual, ele é unissex. Entra um por vez, muito elegantemente,
por causa dos espaços. E vou te falar mais, essas pessoas que sobrevivem nessas lanchonetes, ou mesmo na Feira da Mandioca, que é uma gracinha, ou mesmo nesses espaços como o 8 de abril, você não tem um outro lugar que não seja entrar um por vez. Sim. Não entendo por quê essa discussão, inclusive, mas vale a pena levantá-la, porque na cabeça de muita gente seria, principalmente dos conservadores, é de que você estaria entrando no banheiro os homens entrando nos banheiros das mulheres. Sim. Aí é isso acontece mas na verdade o legislador tentou fazer uma legislação para perseguir o direito da população LGBT, para perseguir as pessoas trans, mas na verdade está dando um tiro no pé da população pobre, da população periférica, do Que não microempresário. atinge só a comunidade LGBT. Claro. Esse projeto Vai não vai muito atingir além. a comunidade Vai LGBT. muito mais. Vai atingir o trabalhador também, claro. que não é LGBT. É claro. Porque se você for levar ao pé da lei, é isso que acontece. O banheiro unissex é o lado da lanchonete, que o homem e mulher entram. Embora seja um por vez, ele é unissex. Não vejo problema nenhum, meu Dani, Deus. voltando para o casamento e a união afetiva, o que pode afetar todas essas famílias que foram constituídas nesses 12 anos, desde 2011, digamos que esse projeto de lei seja aprovado até no Senado, que achamos difícil, mas vai que. O que isso pode afetar para todas essas famílias que foram constituídas? Meu Deus. Há um princípio do judiciário que é que a lei não retroage. Então, quem já casou, se esse projeto for aprovado e entrar em vigor, aquilo que o projeto ele só vale dali para frente. O que aconteceu dali para trás continua normal. Então, quem está casado vai continuar casado com todos os direitos. Mas dali para frente, as pessoas vão ter dificuldades sucessórias em poder Dividir bens, requerer herança. Vão ter dificuldades em colocar os seus parceiros como dependente em plano de saúde. Vão ter dificuldades muitas vezes, em adotar. E que é uma pauta também que é muito frágil, polêmica, linda, né? Mas muito frágil. Que as pessoas também tentam evitar que as famílias homoafetivas adotem crianças e é mais uma reflexão que a gente precisa fazer, que se um casal homoafetivo está adotando uma criança, é porque foi uma pessoa hétero que abandonou. Que abandonou. Então, Verdade. a gente fala, se você abandona, se o hétero abandona, nós LGBTs vamos criar isso, vamos dar amor. Então, isso traz séries de problemas, mas eu garanto que esse projeto, se aprovado, é inconstitucional. Ou seja, o STF pode de novo... Pode ser vetado pelo presidente Eu da ia perguntar. República. Pode ser vetado pelo presidente da República. Mas pode voltar. Esse é o grande problema, porque, na verdade, é o STF que vai dar de novo a palavra final. Porque quando ele chega para ser para a presidência da República, o presidente veta, ele pode voltar para o Congresso e o Congresso Derrubar o veto e colocar a lei, entendeu? Então, mas aí o que acontece com essa galera aí que está fazendo todo esse movimento, que, digamos, eles estão passando por cima do STF, Sim. por uma decisão do STF. O que acontece com essa galerinha aí da Câmara dos Deputados? Isso é a insegurança jurídica. Quando o STF, todas as pautas, ele entendeu que as populações LGBT têm tais direitos, assim como foram todos eles elencados, Sim. eles foram entendimentos. Porque não há uma legislação específica para abranger aquilo dali. E é aquilo que eu disse, né? A falta de legislação não significa falta de direito. Sim. Por isso que muitas vezes o STF e o STJ, ele interpreta, assim como foi com a criminalização da LGBTfobia, que o STF entendeu que equiparou as violências contra a população LGBT até o momento que o legislativo edite lei para tal.
Então, se não Ou há seja, equipare uma lei com a outra. outra, até que você crie Sim. uma lei específica para isso. Decente, que bata igual. Agora você pensa, se a união, o casamento homoafetivo está incomodando e estão indo contra esse direito da comunidade, você acha que vão criar essa lei para proteger a comunidade? Uma lei que combate a se LGBTfobia? você é contra o casamento Sim. homoafetivo, é só Você- não aceitar o pedido de casamento, né? Eu Mas aí- acredito. Sabe por quê? No dia 27, a comunidade LGBT inteira brasileira esteve dentro daquele congresso. Sim. Sim. E eu tô de olho na próxima data que eu quero ir. Eu quero estar lá também. Eu Tá acho lá. perfeito. Vai ser tudo. É. Até porque, aí agora nós pensamos assim, é o que eu disse, né? Se estão, só esse pensamento de ir contra o casamento homoafetivo já é um ato LGBTfóbico. Você está tentando privar o outro do direito É dele, desumano, né? né? Em última análise, é desumano. Meninas, a produção avisou já de tempo aqui. Ai, falou horrores. Mentira, você achou? Eu achei que foi tão rápido. Já mandou mensagem aqui. Não, faz hora que Ah, mandaram. mas ainda dá tempo uma pergunta. Você não tem nenhuma pra Dani pra fechar Não, ela no é tempo? o que eu mais tenho, Dani. Deixa eu formular aqui. Tinha tanta coisa, É. mas nós falamos muito. Voltando para essa questão da união, você falou sobre a aprovação da lei e tal, o que aconteceria, né? E qual seria o próximo passo, na sua visão, quanto advogada? Porque nós já temos esse direito, né, Do STF, do né? casamento, da adoção, doação de sangue. Os banheiros, por enquanto, estão intactos ainda, sem essa modificação. Qual seria, na sua visão, quanto uma mulher trans brasileira e advogada, qual seria o nosso próximo ganho para a comunidade, seja ela via STF ou não, que nós precisamos no país? Eu acredito que o nosso principal e exclusivo ganho é que ano que vem a gente vai estar em ano eleitoral. E o nosso ganho é eleger pessoas É o que eu LGBTs. falo A pra gente vocês. precisa de pessoas LGBTs nas câmaras de vereadores. A gente precisa de pessoas LGBTs nas assembleias legislativas. E a gente precisa de mais LGBTs na Câmara dos Deputados e Senados. Porque se eles estão lá e durante muitos anos, a gente precisa agradecer, claro, aos deputados, vereadores, que sempre foram parceiros da causa LGBT e que sempre pautaram as nossas pautas, mas a gente está chegando agora numa conjuntura que somos poucos ainda e poucas, que nós mesmos estamos pautando as nossas pautas porque nós estamos nos elegendo. Mas nós precisamos de mais. Sim. A gente São precisa muito eleger poucos, mais deputados, mais vereadoras trans, Acompanhando. LGBTs. Então, por isso que é importante a gente conscientizar a nossa população do voto e da candidatura. Sim. Votar é importante. Então, a gente só vai conseguir cobrar e pautar pautas da população LGBT estando lá dentro da política No também. espaço de do poder. espaço político. No espaço de poder. Não precisa ser deputada, não precisa ser vereadora, mas pode ser secretário, secretária, assessora. Porque para se eleger, eles batem nas nossas costas. Mas depois de eleito, é tchau. Em falar em secretário, quero deixar aqui um beijo pro nosso secretário adjunto de cultura, Jean Moura. Que Beijo, é um Jean. Querida, LGBTG. né? O Jean tem feito muito também pela comunidade. Na verdade, ele tem feito um trabalho incrível para a cultura mato-grossense. E eu falo que o Jean ele tem se destacado. O Jamor conseguiu para vocês irem as 5 drags que fizeram um esse dos livro nossos maravilhoso. apoiadores. Graças desde a o Deus, para ir início, para São Paulo no pra dia São 28. Paulo, que nós vamos estar na Bienal LGBT de São Paulo, a convite da Leonora. Dani estará lá conosco. Ah, Dani está gente. morando em São Paulo. Gente, alguém quer me convidar e pagar uma passagem para mim que eu quero estar lá? Hein, Dani, só voltando, vamos dar um jeito, Marisa. Nem que a gente coloque naquela mala grande. É o tal Nem de você vá no né? banheiro unissex do avião. Ah, eu nem me importo, você sabe disso. Ô, Dani, voltando para as pessoas, né, estarem no poder, eu acho que nós estamos engatinhando para isso. Eu fiquei mega feliz em ver que a Érica e a Duda foram eleitas umas das melhores deputadas do país.
O que eu não lembrava é que a Érica, na eleição passada municipal, foi a vereadora mais votada Foi. do país, uma mulher trans, Érica Hilton. Pelo amor de Deus, gente, quando a Érica fala, nó- pelo nós amor de Deus, estamos a mulher engatinhando. Furacão. é um furacão, a mulher tem lugar de fala, a mulher é preparada para aquilo ali. Que é isso? Estudou para isso. Pelo né? amor de Deus. E é mais uma mulher trans, Perfeita. Marisa, Perfeita. que fez do limão uma limonada. Porque ela também tinha tudo para não dar certo. Eu estava assistindo uma entrevista dela, ela no podcast da Bianca Della Face, podcast não, num quadro que a Bianca faz de transformar pessoas em drags, e ela contou um trecho da história dela. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, gente, essa mulher tinha tudo para não chegar onde ela chegou, e ela chegou. Ela mostrou para que veio a este mundo, né? Eu vou passar para você fazer a última pergunta para Dani, pra gente encerrar, senão vamos extrapolar o tempo e ela perde o voo dela para São Paulo. Bem feito, porque ela não quer me levar. Eu já disse que você pode ir no banheiro. Sexy. Você sabe muito bem que eu não me importo. Mas, A doutora... questão é a equipe de bordo deixar, né? Pois é. Mas dizem que do meu tamanho passa despercebido. Aí você pode pagar meia. Ai, já me matou, gente. Já voltei a Cachemir Buquê alfazema. Né? Deixa eu te contar, doutora. Agora, na OAB, hoje, não só como uma das lideranças, mas ali dirigindo, construindo, na verdade, um diálogo com a comunidade, para a comunidade LGBT. A ordem hoje, ela faz diferente? A ordem fala diferente? Dialoga diferente do que a senhora está vendo dessa sociedade agora? Sim, a OAB, de um período para cá, ela se modificou. Ela se modificou porque o seu perfil de doutores se modificaram por conta do acesso democrático à educação. Então a gente vê que a configuração mais burguesa do direito se modificou para o perfil mais popular. Então é a primeira pessoa da família que, assim como eu, a primeira pessoa da família que entra na universidade e se forma. Então a gente tem uma OAB com doutores com visão social diferente. Em especial aqui no Mato Grosso, que a gente tem uma OAB que ela é presidida por uma mulher, que é a Gisela. Que é linda. Né? A Gisela é maravilhosa. A gente esteve conosco aqui no Cast do Bom. Sim, e aí ela já traz lindona. essa visão mais humana da mulher. Mais e também ampliada, mais né? empenhada. A gente também tem as comissões com suas presidentes. A comissão da mulher, né, presidida pela doutora Gláucia. E na verdade é uma procuradora. Que é procuradora do Estado. Manda muito. Sim, a comissão da jovem advocacia, que são os jovens advogados que estão entrando agora. Então um perfil de comissão mais nova, que é esse jovem advogado que tem essa visão diferente, né, da sociedade, de uma sociedade trabalhadora, da sociedade que passou a faculdade toda vendendo sanduíche natural para conseguir comprar o livro, vendendo brigadeiro para conseguir pagar o lanche da faculdade, o Xerox. Porque a faculdade é caro. Não é fácil. É fácil entrar na faculdade, difícil é sair dela. É a comissão da diversidade que tem eu lá agora, a primeira mulher travesti na OAB. E eu tô ali como vice-presidente mudando essa visão. Eu costumo falar que a OAB, durante muito tempo, fomos nós, do movimento social, dialogando com a OAB. Agora é diferente. Agora a gente está lá dentro. Agora é a OAB dialogando também com a sociedade de forma igual, com o mesmo pensamento e com a mesma visão. Porque antes era nós que levávamos para a OAB, para ela entender. Agora a sociedade traz para nós e nós já sabemos como é o processo, nós já entendemos. Quando muda esses espaços, agora você está do lado de dentro. Sim, agora eu estou do lado de dentro. Do lado de dentro. Quais são as principais demandas que a comunidade busca dentro da OAB? A OAB, de priori, ela... Da comunidade LGBT. Sim, a OAB, ela de priori, ela visa a defesa das prerrogativas da advocacia. Sim, sim. Só que das outras instâncias... Mas também dos direitos humanos. Sim, né? das outras instâncias profissionais, como CRM, CRO, CFP, que são das outras profissões, a OAB, ela tem um cunho diferente. A OAB é defensora da sociedade e da democracia por seu estatuto e pela sua natureza. Sim.
Então, para além de defender somente os advogados e as prerrogativas da advocacia, a OAB ela também defende a democracia e a sociedade. Sim. Então, a partir do momento que há uma violação coletiva de direitos da população, não só LGBT, mas de qualquer da população brasileira, a OAB pode e deve intervir. Tanto no judiciário, quanto social, quanto nas esferas governamentais, de mostrar os direitos, de mostrar os caminhos e provocar o judiciário para que políticas públicas ou políticas de efetivação para solucionar aquele problema possam ser feitas. Foi agora, Sim, aconteceu isso agora com a questão do feminicídio, Sim. né? Então, para além de observar as prerrogativas profissionais, a OAB tem esse cunho social e democrático, de proteger a sociedade brasileira, de proteger a sociedade matogrossense, de proteger não só os advogados, mas também os brasileiros e matogrossenses. Dani, para encerrar... Uma tosse. Para encerrar, essa formatação que você cita da OAB, né? De pessoas diversas, aí eu não vou citar todas as minorias, né? Mas pessoas diversas estando lá dentro, ocupando cargos, fazendo a diferença. É a única nossa do Estado? Esse movimento está pelo país, por todos os estados e Distrito Federal? A OAB, ela é muito grande, né? Então, todos os estados, eles têm comissão de diversidades. Então, a gente consegue ver que a gente está ocupando os espaços em todos os lugares. Inclusive, no mês passado, a Comissão de Diversidade Sexual Federal da OAB foi modificada a sua presidência, que a presidente também era a sua vice-presidente também era uma mulher trans, e agora ela se tornou a presidenta. Então, a Amanda Baliza também é presidenta da Comissão de Diversidade do Conselho Federal da OAB. Então, a gente consegue estar ali em diálogo com outras esferas governamentais, não como um movimento social, mas como uma entidade extremamente respeitada, como a OAB. Mostrando que a OAB agora também vai falar sobre o direito reprodutivo das mulheres, sobre o encarceramento da população negra, sobre a perseguição da população negra, da população vulnerável, e sobre a caça dos direitos da população LGBT. Então, tirando isso, me deu isso aqui, só pode a senhora responder. Eu falo senhora para lhe dar o respeito que merece. Isso, mesmo as senhoras estão do lado. Jurisprudência. Todo esse projeto, essa discussão na Câmara da homoafetividade, do casamento homoafetivo, não arranha, não machuca, não macula a jurisprudência do STF? Sim. Por isso que a gente defende de que o projeto já nasce de forma inconstitucional. Sendo que o Supremo Tribunal já entendeu, analisando os dispositivos da Constituição, que as pessoas homoafetivas podem celebrar o casamento civil gente. União estável. Não existe. Então, por isso que a gente fala que quando esse projeto não nasce morto. Ele já nasce inconstitucional por conta disso. Porque já foi reconhecido. É Nath Porto que fala, né? É um projeto Nath Porto. Então, ele já foi reconhecido de forma constitucional, que a Constituição aceita, entende que esse conceito... E tem jurisprudência. E já é uma jurisprudência consolidada. Já são direitos consolidados. Então, a gente precisa... Como são direitos consolidados, então quem viveu até agora tem direito. Daqui pra frente não vai ter? Não existe. O direito não pautado na jurisprudência nunca. Amores. Pois já acabou. Ai, que uau! Mandaram mensagem de novo. Dani, eu só tenho gratidão por ter você aqui conosco, trazer essa pauta tão importante para a comunidade. Inclusive, agradeço a sugestão de pauta, né? Eu estava esperando concluir tudo, o cenário, o que aconteceria para daí trazer. Então, eu quero agradecer. Mesmo corrida para o aeroporto, você veio, disponibilizou em estar aqui no Drag Pod com a gente. E, além de tudo, muito obrigado pela sua história, pela sua luta, que eu tenho acompanhado de perto. Não é fácil, ninguém falou que seria fácil. Quem vê close não vê corre. E você tá no corre aí. E eu ainda espero ver você brilhando muito no judiciário quanto a nossa advogada travesti. Que é a primeira do estado, Marisa. Dani tá fazendo história em Mato Grosso.
um estado Eu acho isso lindo, me LGBTfóbico, orgulho muito. xenofóbico, com o maior índice, um dos maiores índices do país de feminicídio. E você tá aí, dando a cara a tapa, fazendo sua história. Então, muito obrigado por tudo que você está fazendo e vai fazer ainda. Eu acredito que você vai muito longe, né? Só o fato dela se disponibilizar de sair da casa dela, do conforto dela, ir para outro estado, outra cultura, estudar, se aprimorar, para voltar e falar, eu sou a doutora Daniela Veiga, isso já diz muito sobre quem você é. E é o que nós falamos, você tem um nome e um renome, gata. Então, parabéns, não desista, conte sempre conosco. O que precisar, estaremos aqui, só não pede aqué. Não tem. Obrigado. Não, tô sempre disponível ao pod, ao drag pod. Quando tiver mais outras pautas, pode me trazer que eu falo, eu hablo, eu desenho, eu faço tudo, né? Obrigada eu pelo espaço, pois é uma pauta que a gente precisa levar para a sociedade, ela precisa entender, ela precisa olhar de uma outra forma, inclusive das pessoas que vão ser afetadas por isso, para poderem tomar o seu partido, tomarem suas decisões e que essa decisão seja ao contrário a esses projetos que visam retirar direitos, né? Obrigada eu. Sinto muito honrada e agradecida pelo espaço. Marisa, gratidão por você Obrigada dividir comigo. Eu também. E que venham mais podcast com a gente, né? Amém. Sempre que me convidar, estarei aqui. Beijo. Gente, para vocês que nos assistiram até agora, compartilhe com o maior número de pessoas. Passem para todos, para que entendam sobre tudo que nós falamos aqui, casamento homoafetivo, sobre o banheiro de sexo principalmente, para tentar desmistificar e tirar esses rótulos que os conservadores e os fundamentalistas têm colocado, pregado na comunidade LGBT e que são inverdades, né? Quem realmente está no dia a dia, quem está realmente vivendo tudo isso, sabe que tudo isso é uma inverdade, são que, inverdades. na verdade, as informações têm sido passadas em retalhos, Sim. quebradas. E aí você não entende o contexto e eles fazem questão que você não entenda e faz um todo na sua cabeça como se eles estivessem protegendo a família. Protegendo de quê, né? Então é isso. Beijos e até a semana que vem em mais um Drag Pod. Beijos. Tchau, tchau.